Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é o abandono afetivo no nosso Papeando com Pamplona. E para falar sobre isso, eu quero chamar José Fernando Simão, professor da USP, um dos maiores civilistas da nova geração. Simão, é um prazer enorme recebê-lo no Papeando com Pamplona. Alegria minha, Pamplona, falar de um tema importante, atual e tão relevante para os nossos espectadores. Muito obrigado. Vamos logo começar com o VT. Roda o VT. O abandono afetivo, do ponto de vista da psicologia, é aquela característica, aquele comportamento onde as pessoas, principalmente os adultos, eles não conseguem perceber o limiar onde a pessoa que necessita desse cuidado, dessa atenção, desse afeto, ela ainda necessita desse carinho, desse tipo de comportamento. Então, a partir do momento que a pessoa, voluntariamente ou involuntariamente, ela abandona afetivamente, no sentido do cuidado, da atenção, da proteção, ela está cometendo aí um abandono afetivo. É interessante a gente pensar nessas questões, onde principalmente as crianças e os mais velhos, principalmente os que dependem de um cuidado, eles são considerados, do ponto de vista da psicologia, como pessoas mais vulneráveis a essa questão da atenção, do cuidado. E a partir do momento que esse direito ele é negligenciado, as pessoas passam a desenvolver uma série de patologias em função desse abandono afetivo que ela pode estar sofrendo. Principalmente a sensação de abandono é o primeiro comportamento a ser percebido, e a partir dele a gente percebe também nas pessoas que estão sujeitas a essa situação que elas desenvolvem uma certa insegurança, principalmente no seu aspecto de desenvolvimento, uma série de transtornos psicológicos, principalmente de depressão, autoestima muito baixa. É que a gente precisa ter essa consciência de que nós, seres humanos, diferente de outros animais, nós somos seres sociais. Precisamos desse convívio em sociedade e aprendemos e nos desenvolvemos nesse convívio na relação com as pessoas. Então, a partir do momento que a gente se coloca como responsável pelos mais novos ou os mais velhos, principalmente que demandam essa atenção da gente, a gente com certeza vai ter aí um cuidado muito mais adequado e, sem dúvida nenhuma, evitando aí transtornos psicológicos e dificuldades no desenvolvimento dessas pessoas. Depois desse VT, vamos entender finalmente o tema do abandono afetivo. E Simão, na boa, para a gente começar, o que é que consiste esse abandono afetivo? Bom, o abandono afetivo consiste na ideia do dever de convívio e de cuidado que os pais, em regra, têm que ter com seus filhos. Claro que não é só dos pais, o dever de convívio e de contato hoje é mais amplo, mas imaginemos então um pai que voluntariamente opta por se afastar do seu filho. Sim. É aquele pai que hoje a gente chamaria de irresponsável. Certo. Tem o filho, mas simplesmente abandona, no sentido de não ligar, não conversar, não perguntar como ele está, não ter as mínimas preocupações num Natal, num Ano Novo. Ou seja, é o pai que efetivamente, sendo pai, opta por não conviver. Esse, em síntese, a ausência de convívio, de contato, configura o abandono afetivo. Mas esse não é um fenômeno novo, esse é um fenômeno que já existe há muito tempo. Mas em função dessa situação de abandono afetivo, como é que se originou a tese da reparação por danos decorrentes do abandono afetivo? Bom, vários fenômenos não são novos. Por exemplo, o bullying. O bullying historicamente sempre existiu. Certo. O abandono afetivo sempre existiu. Só que o direito, a partir de um certo momento histórico, começa a ter preocupação com fenômenos sociais, certo, não reconhecidos e não tutelados. E por que o direito tem essas preocupações? Por uma questão óbvia. Quando o direito se preocupa, o direito pune, o direito combate, então as pessoas adotam melhores práticas. Certo. Tem uma coerção estatal. Ou seja, é a hora que o direito reconhece como um problema social, sim, e ele traz para dentro de si. Portanto, apesar da questão não ser nova, num tempo de novos danos, o dano social, o dano moral coletivo, etc., é a hora também da gente pensar nos pais como os melhores pais. Mas essa ideia de abandono afetivo remete naturalmente ao tema do afeto. E o que é, em essência, afeto para o direito, para a psicologia? Essa pergunta é ótima, Pamplona, pelo seguinte: costuma-se identificar amor com afeto. Sim. E isso é um equívoco gravíssimo, porque na verdade o afeto em sentido psicanalítico ele tem uma dupla vertente. O amor é o afeto em sentido positivo, o ódio é o afeto em sentido negativo. Portanto, o desejo de vida, o desejo de morte são manifestações do afeto. Eros e Tânato, para voltar na mitologia. Então, o fato do pai não conviver é a ausência do afeto, que é a indiferença. Mas o afeto positivo e o afeto negativo são manifestações do afeto. Portanto, o direito importa da psicanálise esse conceito
para dizer o seguinte: o que é o abandono afetivo? É o pai, é a mãe ausente. Mas essa ideia de afeto remete à afetividade que se fala como um princípio. É possível conceituar um princípio da afetividade? A pergunta é difícil. Você sabe que existe uma obra famosa do Ricardo Calderon, que é o Princípio da Afetividade, que é uma obra muito interessante da Federal do Paraná. Eu tenho certa dificuldade em reconhecer o afeto como princípio. Para mim, afeto é um valor, e é um valor que o direito incorpora, portanto é um valor jurídico. Eu admito o princípio da dignidade humana, o princípio da solidariedade, mas o afeto é um valor incorporado socialmente que o direito protege. Portanto, eu ainda prefiro falar em afeto como valor e não princípio da afetividade. Mas tendemos a dizer que a doutrina hoje admite um princípio da afetividade. Mas, Simão, depois de ouvir tudo isso que você me mencionou, eu fico com uma pergunta que não quer calar. Há uma necessidade no direito brasileiro de uma disciplina legal específica para a reparação por dano afetivo? Ou os nossos mecanismos hoje existentes já resolvem? Isso me leva a uma outra questão. Você sabe que no Brasil, quando não há lei, os juízes dizem, bom, eu não aplico porque falta lei. Então a doutrina tem um esforço de construção e daí os juízes aplicam. Eu sempre digo que no Brasil é melhor ter lei. Ao contrário de outros países em que a lei é mais enxuta, no Brasil, quanto mais artigo, mais facilita a aplicação e a solução do problema. Mas, por exemplo, união homoafetiva. Certo. Eu acho que se houvesse lei seria melhor do que a construção jurisprudencial, que resolveu, mas a lei seria melhor. Mas para dizer o seguinte, esse tema é tão novo, é tão específico, que eu acho que não é o momento de legislar ainda. Certo. Acho que nós estamos tendo uma experiência jurisprudencial tão rica e tão positiva, isso é verdade. que é melhor a gente esperar o direito se construir para depois legislar. Talvez uma lei de afogadilho seja pior do que a ausência de lei. Assentar a poeira no fundo da lagoa para ver a cor que a água produz. Acho que talvez seja isso. E Simão, eu estou fascinado com esse tema e fascinado com a sua inteligência, prestigiando o nosso programa. Só que, como eu costumo dizer sempre, eu não posso guardar esse privilégio só para mim, eu preciso compartilhar. E eu quero verificar se tem gente que quer saber de você. Um momentinho só. Alguém quer perguntar? Eu! Tem gente, sim. Olá, professor. Meu nome é Bruno e eu gostaria de saber se o dano por abandono afetivo seria uma nova modalidade de dano ou se seria apenas uma conduta que passa a ser sancionada por dano moral e ou patrimonial. A pergunta é muito boa, Bruno, e novamente é o que a gente conversava agora com o Pamplona. Será que a gente precisa de disciplinar tudo com novas modalidades ou o direito dá conta com modalidades tradicionais? Evidentemente que o abandono afetivo pode revestir em sofrimento, tristeza, angústia, que é o dano moral, e se houver o abandono material aliado ao afetivo, o pai que não paga pensão, que simplesmente não ajuda pecuniariamente, ele vai ter dois tipos de indenização, por dano material ou moral. O presidente do Tribunal de São Paulo é interessante, porque a filha pedia a ambos, por ter sido abandonada materialmente e moralmente, e ganhou ambos. Portanto, eu não sinto que há necessidade de uma nova modalidade de dano. Essa é uma questão muito importante pela delimitação conceitual dessa modalidade de dano, porque dano é uma violação ao interesse juridicamente tutelado. O aspecto patrimonial ou o aspecto moral ligado ao direito da personalidade é a base para tentar fazer esse diagnóstico. Olá, professor. Meu nome é Valquíria. Eu gostaria de saber se o senhor acredita que a tese do dano por abandono afetivo seria uma nova frente da chamada indústria do dano moral. Valquíria, essa pergunta é muito boa, mas eu inclusive escrevi sobre o tema, quando saíram as decisões mais recentes, que a ideia de indenização é a única forma que o direito achou de suprir um problema prático, ou seja, houve o abandono, não dá para voltar ao estado anterior, o pai já não conviveu com o filho, como é que a gente faz? Resolve por indenização. Se é a melhor eu não sei, mas é a mais eficiente e o direito hoje não dispõe de outras. No século XIX muito se discutiu se o dano moral em geral, não o abandono, geraria indenização pecuniária. Mas o fato é que o direito até hoje, 100, 200 anos depois, não achou forma melhor de indenização. Portanto, eu estou de acordo com a indenização. Não é a melhor, mas é a existente. Oi, professor. Meu nome é Jennifer e eu gostaria de saber como se dá a reparação do dano por abandono afetivo. Bom, a reparação do dano, Jennifer, evidentemente vai depender da existência do dano. Eu também costumo dizer isso, o abandono afetivo pode não gerar dano. Você imagine simplesmente alguém que é abandonado muito cedo e alguém ocupa a posição do pai que abandonou, o marido da mulher, normalmente o marido da mãe da criança. E aquela criança tem a figura do pai. Então, a primeira parte da sua resposta é, haverá sempre dano? Não, não haverá. Não é todo abandono afetivo que gera dano. Logo, não é todo abandono afetivo que gera indenização. Agora, a quantificação ainda é tensa.
aliás, como todo dano moral, o Brasil ainda não tem um sistema claro de indenização por dano moral. E talvez nem precisasse ter, porque o STJ tem dito o seguinte: a gente quantifica a indenização de duas maneiras. Primeiro, a gente olha os casos análogos, como é que o judiciário tem dado a indenização e em quanto. Chama sistema bifásico. E depois aplica ao caso concreto. Então eu teria que primeiro achar uma linha de indenização comum ao dano moral por abandono afetivo e depois quantificar no caso concreto. Mas o fato é que, como o dano moral por abandono afetivo ainda tem poucas decisões, é mais difícil ainda quantificar esse dano. A tarefa do julgador é extremamente árdua. Sem dúvida. Este é um caminho que nós vamos construir caminhando. Oi, professor, meu nome é Luciana. Eu gostaria de saber se tem como prevenir o dano afetivo. Luciana, a prevenção é uma função natural de responsabilidade civil. Então, por exemplo, numa relação de consumo, os juízes fixam uma indenização grande contra o fornecedor para que ele pare de causar o dano repetitivo. É a função pedagógica. Agora, veja, no abandono afetivo a questão é muito complicada, porque talvez a punição de um seja exemplo para os demais. Na história do Brasil, né? Decapitaram Tiradentes para que ninguém mais fizesse a revolução. Talvez nesse sentido, sim. Mas é muito difícil que um único pai repita aquela conduta várias vezes, porque as pessoas normalmente não têm tantos filhos. Talvez a função exemplar, para que os outros não tomem uma atitude semelhante, exista. Para a própria pessoa, eu acho mais complicado. Pune-se porque pecou. E pune-se para que não peque mais. É isso. Olá, professor. Meu nome é Emília. Eu gostaria de saber se não seria muito melhor estimular outras formas de recomposição familiar e afetiva, ao invés de reparar pecuniariamente o dano? A questão da punição do abandono afetivo por meio de pecúnia, Emília, é novamente uma questão séria. A gente sempre discute na sala de aula com os alunos. Obrigar um pai que não quer ter contato com o filho a ter contato por meio, por exemplo, de astrante, a tal da multa diária. Você vai, todo dia que você não visitar seu filho, você paga R$500 por dia que você deveria ter visitado e não visitou. Todo aniversário que você não ligou, você paga R$1.000 por não ter ligado. São questões que, em princípio, podem parecer suficientes. Eu não acredito nelas. Aliás, também tem que pensar uma outra coisa. Tem alguns pais que é bom que não tenham contato com os filhos. Mundo cão. O pai que abusa, o pai que bate moderadamente. Nós vamos obrigar esse pai a ter contato? É até melhor que não tenha. E no mundo real, em que normalmente não acontecem essas coisas, eu não sei se obrigar por meio de multa resolve. Porque, no fundo, se o pai não conviver, vai pagar a multa por não conviver. É indenização do mesmo jeito. Em última análise, é dinheiro do mesmo jeito. Olá, professor. Meu nome é Matheus. Gostaria de saber se a reparação do dano por abandono afetivo não fulmina qualquer possibilidade de reconciliação. Olha, Matheus, essa é uma outra história. O pai que não paga alimentos para o filho tem a pena mais dura do direito privado, que é a prisão civil por dívida. Até 60 ou 90 dias preso. Você acha que depois que uma mãe, representando um filho, pede a prisão, o filho vai ter um convívio saudável com esse pai? É uma dúvida seríssima. Aqui é a mesma história. Para situações limítrofes, penas limítrofes. Então, a pena não é o ideal, mas já que houve abandono e não há outra medida, eu acho que a resposta é dificilmente haver reconciliação, assim como na prisão civil do devedor de alimentos. Olá, professor. Meu nome é Aquiles. Eu gostaria que o senhor nos desse exemplos de dano afetivo na doutrina e jurisprudência brasileira. Sua pergunta é muito boa, Aquiles, porque o primeiro caso é de 2005, quer dizer, a decisão do STJ de 2005 é o caso do Alexandre Fortes, o menor de Belo Horizonte, que era filho de pais casados, o pai é transferido para a África do Sul, se divorcia da mãe, é transferido para a África do Sul, se casa novamente e simplesmente paga a pensão absolutamente em dia, mas se nega a qualquer contato com o filho. Esse caso acabou no Alçada de Minas Gerais à época, que deu a indenização por abandono afetivo, foi para o STJ em 2005, o STJ reformou a decisão dizendo que amor não tem preço, amor não se pede em juízo e confundindo amor com afeto. E disse também que se houvesse punição, dificilmente esse pai e esse filho se reencontrariam no futuro para ter uma relação saudável. E o segundo caso emblemático é de 2012, é o caso da Luciane, de São Paulo. Ela é filha à vida fora do casamento, pleiteia por investigação de paternidade e consegue o reconhecimento pelo exame de DNA de que o pai é pai. E apesar da sentença condenatória transitada em julgado, o pai não cuida dessa filha e se nega a qualquer contato e convívio. Aí o abandono é material e afetivo. E em 2012 o STJ condenou esse pai em R$200 mil. A decisão de São Paulo era mais dura, era de 400 mil. Foi reformada e agora fixada em 200 mil pelo STJ. Então são os dois casos emblemáticos. Esses dois casos também são emblemáticos do tema e muito também nessa reflexão
de que nós não podemos nos conformar com a jurisprudência simplesmente porque ela trouxe uma afirmação com caráter peremptório. Note que houve uma mudança de 180 graus na diretriz do STJ em muito pouco tempo. Sua pergunta é importantíssima. Diga. E por quê? Só porque mudaram os próprios jogadores. Não mudou Exato. a lei, não mudou a doutrina, mudaram quem? Os jogadores. E daí isso já foi suficiente. Essa é a ideia. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, o que acaba a água. Que nunca deixamos a nossa água acabar. Só que é hora de terminar e eu tenho que abrir para a última pergunta. Por favor, pode fazer sua pergunta. Oi, professor, eu me chamo Mariana e eu gostaria de saber o que o senhor sugere para as pessoas que estão passando pelo abandono afetivo. Mariana, essa pergunta é muito boa porque ela me lembra um pouco da própria função do direito. Eu acho que antes de se pleitear a indenização por abandono afetivo, deve-se evitar o abandono afetivo procurando os interessados exatamente para tentar construir uma relação. Eu, na minha experiência como advogado, tive dois casos. Um que eu aconselhei o pai, procure o seu filho, tente manter um contato, ele não quis, e acaba pagando o preço pelo abandono afetivo. E outro caso, com a mesma conversa, o mesmo aconselhamento, ele conseguiu procurar o filho e construir alguma coisa. Então, eu acho que o direito que sanciona, que pune, que indeniza, enfim, é o último a ser utilizado. É melhor sempre a composição, a indenização. Essa é a minha opinião, a sua pergunta. E essa é a ideia, Mariana. É a ideia de construção de um afeto, né, que não tem preço. E nessa ideia de construção de afeto, eu tenho que, infelizmente, encerrar o programa de hoje. Eu estou aqui emocionado, estou aqui feliz, porque eu estou realizando este sonho afetivo de tê-lo aqui no Papeando com Pamplona, Simão. Você é realmente um dos grandes juristas da nova geração. E eu agradeço a vocês, agradeço ao Pamplona pelo convite, e falar de afeto é sempre muito bom, com muito afeto. Com muito afeto. E quero dizer com muito afeto que se você gostou desse programa, veja também todos os outros. Confira lá no site www.cestv.com.br e verifique também em todas as redes sociais com a hashtag Papeando com Pamplona. Você vai achar imagens maravilhosas e espero que veja da gravação deste e de todos os outros. E é hora de encerrar. Encerrar? Encerrar como? Encerrar depois de falar de afeto? Encerrar depois de falar de amor? O que é que nós construímos hoje quando falamos sobre abandono afetivo? Nós queremos construir ou reconstruir o amor de pai. Amor de pai. Quando eu soube que você viria, sensação diferente foi a minha. A alegria de conhecer alguém que eu não conhecia, mas conheceria como ninguém mais poderia. As primeiras noites mal dormidas, cólicas, febre que recusa a comida, fraldas, chupetas e mamadeiras, cuida disso. Foi brincadeira. Confesso que senti ciúme do seio, pois eu queria estar naquele meio, de tocar sentimentos sem sequer falar, de tocar o coração sem mais nada precisar, ler histórias para dormir no maior breu, colocar nos ombros para ver como cresceu, ter um sorriso que ilumina o ambiente e uma risada que alegra toda a gente. Assistir o mesmo filme 50 vezes, explicar a mesma coisa por meses, contar a mesma história para acalmar, replays de cenas no aprendizado de amar. Ver aquele pingo de gente crescer, descobrir um novo ser, sem do antigo esquecer. Encontrar alguém que o conhece desde que nasceu e que não aceita mais todo o conselho seu. Confesso, não faço isso por mal, mas para poupar, que sofra da mesma forma que eu ao sonhar. Eu esqueço que os filhos também têm direito de tentar cometer novos erros, ou os mesmos para o meu frustrar. Mas mesmo assim, quando a saudade aperta, ainda que a volta ao lar seja incerta, eu quero dizer, os pais nunca ficam sós, se for possível ver de longe a sua voz. A minha torcida pela sua vitória
é a construção conjunta de uma história. A minha alegria pela sua felicidade. Amor de pai. Amor de pai. Amor de pai não tem idade. Até a próxima.